Olá, gente, tudo bem? Como todos estão? Bom, hoje eu vim falar uma palavra para vocês que o Espírito Santo falou comigo e isso tem falado muito forte e verdadeiramente em meu coração. Bom, a palavra que eu vou dizer hoje, ela está lá em Mateus, capítulo 7, verso de número 14, mas vamos começar do número 13. Então diz assim: abra sua Bíblia se você tiver e acompanhe comigo. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, verso 13. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Quão apertado e quão difícil é o caminho que a ser seguido por Jesus. Quão difícil, quão apertado é o caminho que Deus pede para que nós andemos. Quão é difícil, né? Esse caminho terão pedras, terão dificuldades, terão tentações, esse caminho terão frustrações, mas esse caminho não será fácil. Isso é verdade. E a porta para entrar nesse caminho, ela é estreita e ela é apertada. E muitos são que vão entrar por essa porta. Mas Jesus nunca nos desamparará ao longo do caminho. Jesus nunca nos deixará a sós o nosso caminho. Ele sempre estará conosco. E essa passagem falou muito ao meu coração, porque quantas pessoas temem. Quantas pessoas temem em não andar neste caminho? Temem porque acham que será uma coisa absurda de passar e de enfrentar. Muitas pessoas não conhecem esse caminho e optam, elas vão pelo caminho mais fácil, pelo caminho que é espaçoso, que elas se conformam com o mundo, se conformam com aquilo que estão diante das suas vidas, e elas entram por esse caminho, um caminho que leva à perdição, que todos passam por ela, muitos são que passam por esse caminho. E quantos não conhecem a mensagem da salvação? Quantas pessoas não conhecem a mensagem de Jesus? E a palavra do Senhor diz que apertado e estreito é o caminho, é a porta que para a salvação. Esse caminho é o caminho que leva à vida. Em João 14, verso 6, diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus é o caminho. Deus é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho. Então, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho a ser seguido. Precisamos seguir o caminho de Jesus, o caminho que Ele nos proporcionou e que Ele nos manda seguir. Muitas vezes nós somos inconformados com a vida, mas Jesus nos dá a certeza, a plena certeza de que quem busca Ele encontra a esperança, encontra o refúgio em Deus. Então, essa é a palavra que Deus tem colocado em meu coração. Em Salmos 34, se você puder, abra comigo. Salmos 34 diz assim. Salmos 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando buscamos a Ele, Ele nos responde. Porque Davi está falando: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não é diferente conosco, não é diferente com a minha vida. Quando eu busco ao Senhor, eu sei que Ele me responde, porque Ele me responde, essa é a certeza. Quando buscamos ao Senhor, Ele nos responde. Então, se quisermos andar por esse caminho, precisamos buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus e entender a cada dia a verdade e a virtude que Ele nos ensina.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Quando olhamos para Deus, nós somos iluminados por Ele, e os nossos rostos não ficarão confundidos, porque Deus sabe quem nós somos, Deus sabe e conhece o nosso interior. E a cada dia nós precisamos buscar, e aquele que não conhece, aquele que não busca, precisa encontrar em Jesus a salvação, precisa encontrar em Jesus a certeza de viver todos os dias para Ele. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não tem dor maior, sofrimento maior do que a palavra do Senhor que é lançada nas nossas vidas. Não tem nada, não tem algo tão grande, tão maior comparado ao poder de Deus, comparado à glória de Deus, comparado o tanto de que Deus pode nos ajudar e de que a certeza está em Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que andam no caminho que Deus proporcionou e que Deus determinou para as nossas vidas. É um caminho difícil, é estreito passar por esse caminho, mas é um caminho que leva à salvação. É um caminho que perdemos aqui, mas ganhamos lá. Porque tudo que ganha aqui se perde lá. E o que é esse lá? Lá é o fim. Que na verdade não é o fim, é o começo. Lá não é o fim, mas sim é o começo. Então, quando perdemos aqui, nós estamos ganhando lá, porque grande é o galardão daqueles que buscam a Deus e que sofrem a verdadeira comunhão com Deus. Aqueles que buscam ao Senhor e que estão prontos para qualquer adversidade, porque sabem qual é o Deus que está ao lado deles, qual é o Deus que está acima deles. Então, a cada dia é um dia que passamos, nós vivemos, mas nós estamos seguindo o caminho de Deus? O caminho está em Deus, o caminho é Deus. Nós estamos seguindo firme por esse caminho. 1 Pedro, capítulo 1, de verso 13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas a manifestação nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal. Não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata,
mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ter uma comunhão, fomos reconciliados através de Deus em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados com o Pai. Olha que obra maravilhosa que Deus nos proporcionou, morrendo por nós, entregando o seu corpo, para que nós pudéssemos ser irrepreensíveis, filhos de Deus, amados, e um dia chegaremos a esta glória, mas enquanto não, nós permanecemos e caminhamos no caminho que é mais difícil, percorremos pelo caminho que é mais difícil. E aquele que seguir este caminho, grande é a fidelidade do Senhor para com ele. E a cada dia precisamos entender que nós não fomos comprados por qualquer, mas sim pelo Cordeiro imaculado e sem mancha. Nós fomos comprados por Jesus, o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus. E a cada dia podemos sim nos purificar e podemos sim estar perto dele, sendo incorruptíveis e irrepreensíveis no Senhor, porque Deus está em nós, quando entendemos e buscamos a Ele. Mas, verso 25, eu amo esse verso, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada. No verso 25 é uma continuação do verso anterior, que diz assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Ponto. Secou-se a erva e caiu-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi vos evangelizada. A palavra do Senhor não é como erva, não é como carne, e nem como glória de homem. A palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo isso perece. Todo esse mundo que você vê, isso perece, isso acaba, é perecível. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela permanece viva e eficaz. Porque a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra em nosso coração, ela penetra no nosso interior, e que você possa ser abençoado com essa palavra, e que você possa também entender que Deus é o único, Deus é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que você possa ser enchido de glória e de muita bênção do Senhor em sua vida. Que você fique com Deus e que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Nunca se esqueça que Deus é aquele com aqueles que o temem, e Deus te conhece, e você foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar. Fique com Deus. Tchau, tchau.